Você já reparou como parece que os japoneses nunca estão correndo contra o tempo? Na verdade, parece que estão no seu próprio tempo. Enquanto aqui no Brasil, a gente vive no modo oposto, sempre com a sensação de que falta tempo, que falta energia, que a vida tá passando rápido demais e a gente mal consegue acompanhar. Eu também me senti assim, até que comecei a entender alguns hábitos simples que os japoneses praticam quase sem pensar e que fazem uma diferença enorme na forma como eles encaram o dia. Hoje eu trouxe 3 desses hábitos para você. Não são segredos guardados em templos antigos. São práticas do cotidiano que qualquer pessoa pode começar a aplicar. E o interessante é justamente isso. O quanto o simples pode mudar tudo. O primeiro hábito começa com uma pergunta que eu quero que você pense de verdade. Quantas vezes você já tentou mudar tudo de uma vez? Acordou numa segunda-feira decidido a fazer dieta, academiar, acordar cedo, parar de procrastinar e em 2 semanas já tinha desistido de tudo? Pois é. Enquanto a maioria de nós tenta mudar tudo de uma vez, os japoneses focam em melhorar apenas 1% por dia. Isso tem um nome, Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa que significa melhoria contínua. Ela nasceu nas fábricas do Japão depois da Segunda Guerra Mundial, quando o país precisava se reconstruir do zero, e descobriu que pequenas melhorias diárias geram resultados maiores do que grandes transformações repentinas. E sabe o que isso significa na prática? Significa que você não precisa ser perfeito amanhã, você só precisa ser um pouquinho melhor do que foi hoje. Só isso, sem pressão, sem culpa, sem aquela sensação de que você está sempre aquém do que deveria ser. Pensa assim, se você quer ler mais, não começa prometendo ler um livro por semana. Começa lendo uma página por dia. Se quer se exercitar, não começa com 1 hora de academia todo dia. Começa com 10 minutos. O japonês não pergunta, quanto eu consigo fazer? Ele pergunta, o que eu posso melhorar hoje, mesmo que seja pouco? Matematicamente, 1% de melhoria por dia ao longo de um ano resulta em você sendo 37 vezes melhor do que era no começo. 37 vezes, com 1% por dia. Não com uma revolução, não com um sofrimento, com consistência. O Kaizen alivia um peso que a gente nem percebe que carrega, a pressão de ter que mudar tudo ao mesmo tempo. Então, antes de ir para o próximo hábito, fica com essa pergunta. O que você pode melhorar 1% hoje? Pode ser na sua saúde, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua mente. Não precisa ser grande, só precisa ser real. Segundo hábito, nada fora do lugar. A bagunça visual cansa sua mente sem você perceber. E eu sei que isso parece exagero, mas deixa eu te explicar. Quando você está num ambiente bagunçado, mesa cheia, roupa jogada na cadeira, louça acumulada na pia, o seu cérebro está processando tudo isso o tempo inteiro. Cada coisa fora do lugar é uma pequena demanda de atenção que você nem sabe que está pagando. É como ter 10 abas abertas no computador ao mesmo tempo. Você nem está usando a maioria delas, mas elas estão consumindo memória. No Japão existe uma cultura muito forte em torno disso. Guardar depois de usar. Limpar imediatamente. Não deixar acumular. Não é perfeccionismo, não é obsessão com limpeza. É respeito pelo próprio espaço e, consequentemente, pelo próprio estado mental. E aqui está a virada que mudou minha forma de ver isso. Muitas vezes, o simples hábito de arrumar o seu lugar de trabalho te dá mais clareza do que qualquer técnica de produtividade. Mais do que plano, mais do que aplicativo, mais do que método. Porque antes de organizar o que você vai fazer, você precisa organizar o ambiente onde vai fazer. Tem dias que você senta para trabalhar, não consegue se concentrar, fica mudando de tarefa, abrindo o celular sem motivo. E a solução não era uma nova rotina, era só tirar 5 minutos para organizar a mesa antes de começar. Os japoneses não esperam a bagunça se acumular para resolver, eles resolvem na hora. Usou, guardou, sujou, limpou. É quase automático porque virou parte da forma como eles vivem, não uma tarefa extra no fim do dia. E o resultado disso não é só um ambiente mais bonito, é uma mente mais quieta, menos caos visual, menos ruído mental, mais espaço para você pensar com clareza. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal, com hábitos e ensinamentos japoneses, que podem mudar a forma como você vive o seu dia a dia, de graça, sem enrolação, direto ao ponto. Se você quer continuar nesse caminho, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum. Terceiro hábito, caminhar todos os dias. Muitos japoneses se mantêm saudáveis, sem academia pesada, sem suplemento, sem treino intenso. E um dos segredos por trás disso é algo que a gente praticamente abandonou na vida moderna, caminhar. No Japão, caminhar faz parte da vida. As pessoas caminham para o trabalho, para a estação de trem, para o mercado, depois do jantar. Não é exercício marcado na agenda, é parte natural do dia. E esse movimento constante, mesmo que leve, gera um efeito profundo no corpo e na mente.
Do ponto de vista da saúde, caminhadas regulares reduzem o risco de doenças cardíacas, ajudam no controle do peso, melhoram o sono e fortalecem o sistema imunológico. Mas o benefício que mais me chama a atenção é o mental. Caminhar limpa a mente de um jeito que nenhuma tela consegue fazer. Sabe aquele momento em que você está travado num problema, cheio de pensamentos girando na cabeça e não consegue achar a saída? Levanta e vai caminhar. 15, 20 minutos. Sem fone, sem podcast, sem celular na mão. Só você e o movimento. É impressionante como as ideias começam a fluir, a ansiedade diminui e você volta com mais clareza do que tinha antes de sair. Os japoneses não precisam de um motivo especial para caminhar. Eles simplesmente caminham. E talvez seja exatamente isso, a simplicidade do hábito, que faz toda a diferença.